Estamos de volta com mais um OAB Comunidade, hoje tratando de Previdência Social. Você também pode participar enviando sugestões para o e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br ou ainda através do telefone 3268-1811. Continuando nosso debate sobre Previdência Social, eu gostaria de saber do Dr. Matias, antes a gente estava falando no primeiro bloco de tempo, de contribuição, né, e outros assuntos. E aqui na Serra a gente vê muito também a questão do trabalho rural. Como é que funciona essa contagem, né, de período do trabalho rural? Bem, nós temos os casos, então, para os segurados especiais, como eu havia falado antes, aquelas pessoas que trabalham exclusivamente em regime de economia familiar, né, em que o homem vai se aposentar com 60 anos e a mulher aos 55 anos, quando essa atividade for eminentemente rural em regime de economia familiar, ou seja, que não dependam de empregados, que tenham uma área de terras no máximo de 4 módulos fiscais, né, uma área pequena, né, e que vivam exclusivamente, dependam exclusivamente dessa questão da atividade agrícola. E também a gente se depara muito no próprio dia a dia, naqueles casos em que a pessoa necessita para, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, né, a mulher lá com 30 anos e o homem com 35 anos de contribuição, que ela necessita averbar um período que ela possuía enquanto segurado especial. Como é feito isso? Geralmente aquelas pessoas que vêm do interior, né, que residiam no meio rural e trabalhavam com seus pais nessa atividade agrícola, né, a legislação vai dizer que é só a partir dos 14 anos que pode haver o reconhecimento desse trabalho nessa condição de segurado especial, mas em verdade se admite a partir dos 12 anos de idade aquelas pessoas em que os pais trabalhavam, dependiam, residiam no meio rural, as pessoas podem fazer uso desse período trabalhado se utilizando, por exemplo, os documentos dos pais. Quais documentos, né? Talão de produtor rural, comprovante de recolhimento de TR, escrituras de áreas de terras, certidões de batismo são aceitas, títulos de eleitor antigo quando constava atividade de agricultor, comprovantes de escolaridade de escola rural. Então é uma série de documentos que a pessoa pode se utilizar para quê? Para quando ela tiver um determinado tempo de contribuição que ela possa averbar isso, né? Que somado esse período rural lá com os pais, ainda na pré-adolescência, digamos assim, até o momento em que ela ou casou ou passou a contribuir para o sistema, para que ela possa somar ao tempo já contribuído na atividade seletista, na atividade urbana, e faça jus a se aposentar, né? Então, há essa possibilidade de se averbar, que a gente chama, que é o quê? Que é agregar ao todo o tempo de serviço aquele tempo desenvolvido, desempenhado na atividade rural em regime de economia familiar, né? Mais ou menos nesse sentido que essa questão do trabalho rural, ela desenvolve, desempenha seu papel. É importante que as pessoas saibam que existe essa possibilidade de elas provarem por outros meios, né, esse período, né, de trabalho rural, porque muitas vezes o que a gente vê que muitas vezes os talões de produtor se perderam, né, se extraviaram com o tempo, às vezes são documentos antigos, antigamente não tinha essa preocupação de guardar, e muitas vezes a pessoa até chega a desanimar, pensando, mas eu não tenho mais os blocos, eu não tenho como provar, mas muitas vezes ainda consegue fazer a prova, né? Sim, consegue fazer a prova, por quê? Porque a lei fala em início de prova material, ou seja, eu não preciso apresentar um documento ano a ano, ou por exemplo, somente o talão de produtor rural. Eu tenho uma série de outros documentos que comprovem essa condição de trabalho rural. E, afora essa prova material, que a gente chama essa questão documental, a pessoa pode fazer uso de uma justificação administrativa no próprio INSS, em que ela vai prestar uma entrevista contando dessa condição, como funcionava esse trabalho, além, é claro, de se utilizar de testemunhas que a conheciam da época, que presenciaram todo esse trabalho rural realizado. E, em muitos casos, depois ela pode
Se o INSS não aceita, em alguns casos, ela pode fazer uso da via judicial para isso. Certo. E além dessa questão do trabalho rural, a nossa região também tem um trabalho urbano, né, muito forte. Exato. E até pelo tipo, né, das indústrias que existem aqui, metalúrgicas e todo tipo de indústria, a gente vê bastante no dia a dia também casos de acidentes de trabalho, né? E eu queria saber do Dr. Isaías se existe algum benefício específico para esses casos, como é que funciona. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Aqui então nós entramos naquela espécie dos benefícios por incapacidade. Quando o trabalhador sofre algum acidente no seu trabalho, que ele fica por um determinado tempo incapacitado para desenvolver a sua atividade, então a Previdência Social lhe concede o benefício de auxílio acidente do trabalho, né? Feito isso, no momento que ele ser recuperado desse acidente, né, das suas lesões, ele volta ao trabalho. Caso desse acidente resultar alguma sequela, né, que diminua a capacidade elaborativa dele, ele terá direito ao auxílio acidente, que corresponde a 50% do valor do seu salário e benefício, né? Isso porque, como ele teve uma redução da sua capacidade, né, ele não vai mais poder desenvolver a sua atividade da mesma forma que ele desenvolvia. Então, é essa proteção da Previdência Social para que ele tenha, com essa redução, como se manter... É praticamente uma espécie de seguro. Exato. Né? Para que não fique desamparado. Não fique desamparado. Que é um seguro social. Exato. Porque ele já não vai mais ter condições de desenvolver toda uma atividade. Né? Isso aí. Vai ser uma redução mesmo parcial, mas que vai continuar. Mas que continua. E nessas questões, né, de lesão por trabalho, além de acidentes do trabalho propriamente, a gente também vê que muitas vezes surgem doenças incapacitantes em decorrência, né, ou do trabalho ou doenças advindas de outras causas, mas que deixam a pessoa incapacitada para o trabalho, né? E eu gostaria que o Dr. Matias falasse um pouquinho para os nossos telespectadores como é que funciona essa questão de afastamento do trabalho em razão de alguma doença, como é que funciona, se tem benefício específico, como é que funciona? Nesses casos de incapacidade para o trabalho, né, primeiro nós temos uma verificação de incapacidade temporária, né, em que o segurado, por exemplo, ele se afasta do trabalho, até o 15º dia ele está simplesmente afastado do trabalho, o seu empregador está pagando essa parcela, né, no seu salário. A partir do 16º dia, ele ingressa com um pedido de benefício de auxílio-doença. Ele faz jus a um benefício de auxílio-doença. O que é esse benefício de auxílio-doença? Né? É justamente nesses casos de incapacidade temporária do trabalho em que a pessoa faz esse encaminhamento, ela vai passar por um processo administrativo no INSS com a realização de uma perícia médica, né? Então ela vai chegar com laudos advindos do seu médico, né, do médico que está fazendo o seu tratamento. Às vezes de vários médicos, né? Às vezes são várias especialidades. Podem ser várias doenças, né? E ela vai passar por um processo administrativo, vai passar por uma perícia médica dentro da autarquia, em que vai ser verificado se realmente ela não tem condições de trabalhar, né? Aí será concedido esse benefício de auxílio-doença por um determinado período, ser fixado em perícia médica. Depois ela pode, quando cessado esse período em que ela estiver em benefício, ela pode fazer um pedido de reconsideração, uma nova perícia, até chegar o momento em que ela pode vir a ser apreciada por uma junta médica da própria autarquia e ter concedido o seu benefício de aposentadoria por invalidez. Assim como, em muitos casos, pode chegar nesse pedido para reconsiderar, né, para fazer uma nova perícia e ter negado o benefício. Por quê? Porque a autarquia, a perícia médica, vai entender que não persistem mais aquelas condições da doença, né? E aí, nesses casos, a parte se sentindo prejudicada por essa decisão administrativa, pode fazer jus também a pleitear o benefício na área judicial, né, na via judicial, para que seja concedido judicialmente esse benefício de auxílio-doença
e dependendo da tramitação do processo, da gravidade da doença, da sua redução da capacidade de trabalho, se transformar em aposentadoria por invalidez previdenciária. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que funciona o sistema do benefício de auxílio-doença, que depois pode levar a uma aposentadoria por invalidez. O Dr. Matias falou, né, agora em negativa, né, de benefício. O que as pessoas devem fazer no caso do INSS não reconhecer algum tipo de benefício? Deve fazer recurso no próprio INSS? Deve buscar via judicial? O que os senhores podem dizer para os nossos telespectadores a respeito disso? Que procedimento que elas devem fazer quando tem alguma negativa do INSS? Eu vejo assim, o profissional melhor qualificado para ver se uma pessoa está ou não incapacitada é o próprio médico do segurado, que é ele que tem todo o acompanhamento, às vezes de longa data do segurado, né? Ele tem todo o conhecimento. E o que ocorre? A partir do momento que então, o INSS chama, ou novamente, no caso de quando cessa o benefício, chama novamente o segurado para uma nova avaliação, ela procura o seu médico, um laudo técnico, né, do médico que está ali acompanhando, e muitas vezes o médico diz, não está apto. E o que ocorre? Vai na perícia no INSS e o perito, não desmerecendo o profissional, né, que atua nessa área, muitas vezes ele nega, às vezes não é especialista. Vamos supor, o segurado tem um problema de coluna, aí teria que ser um ortopedista. Teria que ser ortopedista, ou tem um problema de depressão psiquiátrica. E, na verdade, os peritos do INSS muitas vezes são clínicos gerais. Exato. Né, e acaba por haver essa questão de interpretação de laudos. Né? Exato. Então, assim, sempre se orienta, né, nesse caso de indeferimento, assim, os recursos internos que a Previdência Social dispõe são muito demorados, podem demorar até 2 anos. Exato. Então, assim, nesse período, houve um deferimento, se sentiu lesado por aquela interpretação da perícia, ou em caso de concessão de benefício também ocorre, de aposentadoria, por exemplo, procure um profissional, né, um profissional do direito, e faça jus ao acesso à justiça. Vai discutir judicialmente esse benefício. Aí na esfera judicial é designado um perito específico para aquela área de doença que a pessoa E que a perícia não será realizada no INSS. Não será realizada dentro da agência do INSS, é um perito, um terceiro. Né, perito de confiança do juízo, que vai avaliar e vai apontar realmente as condições. Se são temporárias ou permanentes. Né? E aí vai depender muito das conclusões antes de chegar a esse laudo. Certo. Bom, falar de previdência social é um assunto, né, bastante amplo, que interessa também a toda a comunidade, né, interessa a todos. Com certeza podemos fazer vários programas sobre o assunto. Tá? Mais uma vez eu agradeço a presença dos nossos convidados, Dr. Isaías, Dr. Matias Guevara, tá? Que vieram aqui hoje falar um pouquinho de previdência social. Já se sintam convidados para participar de outros programas falando, né, de repente, mais especificamente de algum benefício, alguma situação. Tá? Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados e convido também a nossos telespectadores a participar, enviando sugestões através de e-mail, telefone, e até a próxima!